Bom dia. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, obrigada por vocês acordarem cedinho e optarem por estarem aqui com a gente. Somente agradecer, de verdade. Hoje, para variar, vou ter um papo diferente com vocês. Eu sou Juliana Moraes, eu sou idealizadora aqui da equipe Qualivetes. Eu trabalho com medicina complementar, já vai fazer 12 anos, o tempo passa muito rápido. Bom dia, Ju. Tudo bem? Olha que chique, gente, Portugal entrando na nossa live. Então, eu sou idealizadora aqui e quando eu iniciei o trabalho com medicina complementar para animais, há 12 anos atrás, nós fazíamos essa abordagem comigo, sozinha, né? E hoje a gente tem uma equipe, somos em 13 meninas e a gente se divide de acordo com as especializações e a gente se divide com as regiões de São Paulo também, tá? Então, temos a equipe aqui dos bastidores, que é do administrativo, e nós temos a equipe de fora. Ju, eu tô falando que é Portugal, mas tudo mentira, né? Você não tá em Portugal, você tá na Suíça, né? É verdade, me corrija. Mas então, gente, o que eu quero trazer com isso para vocês? É o seguinte, então a gente tem muitas opções, como eu venho falando para vocês, sempre, né, de abordagem para os animais. E aí, nessas últimas semanas, nós fizemos uma pesquisinha com vocês, que foi em relação à ração, né? Bom, antes de eu entrar no tema, ó, eu estou me atravessando, mas deixa eu pedir algumas coisas para vocês. Primeira coisa é que aqui do ladinho tem um coraçãozinho, que o Insta, ele entende isso como bom, que você tá curtindo esse conteúdo, então clica aí no coraçãozinho, que ele entende que o nosso conteúdo tá legal, que você tá aprovando. Bom, se você não aprova, também escreve aqui embaixo, porque é a forma que a gente tem de saber o que de fato você quer ouvir. Se você puder printar aí a minha carinha e colocar falando o que tá sendo legal para você nas lives da Qualivetes, a gente vai continuar se disponibilizando aqui a todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã, estarmos aqui com vocês para tirar dúvida, para trazer opções e para trazer maior conhecimento para que vocês possam tomar melhores decisões em relação aos animaizinhos de vocês, tá? Então, palpitem, isso é muito importante para nós. E aí, como eu falei para vocês, por que da terapia complementar, né? Eu venho idealizando isso há bastante tempo. Então, a nossa ideia é, de fato, que vocês possam ter uma nova abordagem, mas mais do que isso, novos pensamentos quando for aquele momento onde você precisa tomar uma decisão sobre a saúde do seu animal. E aí não tem jeito, né, gente? Precisa do conhecimento. E aí vou voltar lá na história da ração. Nós fizemos uma pesquisa na semana passada com vocês, uma enquete aqui no nosso History, perguntando se o seu animalzinho comia ração ou se comia alimentação natural. Para nossa surpresa, aqui nós somos um canal de medicina complementar, ou seja, né, a gente aborda de forma diferente as doenças e principalmente a parte preventiva, que é o nosso cenário ideal. E nós tivemos 74% de respostas afirmativas para ração. O meu animalzinho come ração. Nos surpreendeu. Por que nos surpreendeu, gente? Porque a gente acredita que você que segue um canal de medicina complementar, né? Você que está antenado nessas abordagens, nessa vertente, vamos dizer assim, você seria o cara que optaria por alimentar o teu animal com alimentação natural, por exemplo. Então, da mesma forma, a gente acredita nas outras coisas. Se o seu animalzinho tem alguma doença crônica, a gente acredita que você seria o cara que aceitaria fazer uma abordagem com acupuntura, com fitoterapia. Gente, eu vou pedir desculpa porque eu sei que vocês estão ouvindo os passarinhos, mas a minha porta está aberta, tá? Então eu tô pedindo desculpa pelo barulho, se estiver incomodando demais eu tento encostar, mas é que se eu encostar o cachorro late, então a gente vai tentando adaptar. Então voltando, a gente acredita, bom dia Chico, a gente acredita que você fosse o cara que ia trazer essas ideias
pro teu dia a dia, sabe? Pro teu cotidiano. E a gente viu que não é. E a gente quer entender o porquê, né? Então, ontem nós fizemos uma reunião. A gente tá postando mais dos nossos bastidores, né? Acho que é importante para que vocês entendam também como... O Chico tá falando que é ótimo ouvir os pássaros se eles cantassem, viu, Chico? Mas aqui, você sabe, né? São 17 calopsitas, elas gritam, elas não cantam. Mas então, gente, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que vocês entendam aonde a gente quer chegar. E aí nós estamos postando mais dos nossos bastidores para que vocês saibam da nossa rotina aqui dentro e do que passa, das caraminholas que passam na nossa cabeça para chegarmos até você. E quando a gente fala você, quem é você? Então a gente também tem essa dificuldade, né? Então essa dificuldade em saber quem de fato são essas pessoas que estão aqui acompanhando o nosso trabalho. A gente entende que são colegas médicos veterinários, pessoas da mesma profissão, que são estudantes e que são tutores, são pessoas que amam os animais e que querem que seus bichinhos vivam mais e vivam melhor. A gente sabe de tudo isso. Só que a forma que fica mais fácil de vocês compreenderem, aí nesse quesito a gente ainda não chegou. Ah, tá bom, Juliana, por que você tá aqui então hoje falando sobre tudo isso? Porque na reunião de ontem que eu fiz com a Mariana e com o setor de marketing nosso, a gente começou a fazer alguns testes que eu queria compartilhar com vocês, que é trazer todas as informações que nós damos nas nossas redes sociais, né? E que a gente não tem o engajamento do público no sentido de os nossos clientes, fiéis escudeiros, né? Quando os animaizinhos passam por algum tratamento aqui conosco, eles têm dúvidas essas que já foram abordadas lá nas nossas redes, né? Que já foram colocadas. Então a gente fez alguns testes com tutores e o que a gente percebeu? Que a nossa abordagem não traz a informação que vocês precisam. Talvez por uma linguagem muito técnica, talvez por uma linguagem muito chata, talvez não sabemos exatamente. Mas talvez esteja difícil a gente conseguir passar para vocês o que a gente quer com isso. E quando a gente teve essa resposta na nossa enquete de 74% positivo para a ração, de um público, de uma empresa de medicina complementar, né, que trabalhamos com isso já há 12 anos, foi um pouco bizarro, né? E me entendam, eu não estou aqui falando mal da ração, não é isso não, tá? A ração é uma possibilidade sim de alimentar o seu animal. Só que antes de você optar por essa opção, você precisa ao menos ter ali a informação para pôr na balança e ponderar o que de fato é o melhor para o seu animal ou não. Talvez, conversando com um médico veterinário, com uma equipe, enfim, você... Com todos, Chico, eu não entendi a pergunta. Repete para mim, o Chico perguntou, essa pesquisa foi com todos? Eu não tô sabendo responder. Mas me explica um pouco melhor. Com todos os clientes? Foi uma pesquisa feita aqui no nosso history. Tava enquete aí a semana passada para o pessoal responder. E 74% das pessoas aí que naquela semana viram esse history e responderam essa enquete, responderam que dão ração para os animaizinhos, né? Então, o que a gente gostaria foi com todos os clientes. Não, foi aqui no history, no Instagram. Foi uma oportunidade de enquete criada aqui mesmo, tá? Então, assim, o que a gente percebeu? A gente percebeu, justamente isso que eu tô falando pro pessoal, que abalou a gente, tipo, como assim? É um público de terapia complementar e mesmo assim 74% da ração é complicado. E a gente se questionou assim, será que esse público, eles não entenderam por meio do nosso canal que pode ser uma alternativa à alimentação natural? E pode ser que para você não, como eu ia dizendo, né? Então pode ser que você, conversando com um veterinário ou conversando com uma equipe de alimentação natural, né, uma equipe de nutrólogos ou tecnistas, enfim, que de fato eles falem, melhor para você é a ração, o que se encaixa mais aí no teu dia a dia é a ração.
Inclusive, nós optamos aqui da Qualivets por trabalhar também com a zootecnista, justamente por esse lado também. Então, algumas modificaçõezinhas que às vezes são possíveis fazer, mesmo que o seu animal esteja recebendo alimentação seca, que é a ração, a gente pode sim fazer com a ajuda da zootecnista e da dietoterapeuta. Isso é possível, tá? Só que nós nos assustamos e a gente viu que a mesma coisa serve para todas as outras abordagens. Então, talvez, quando o seu animalzinho tiver alguma questão de saúde, você não pense nas técnicas complementares, né? Talvez não seja tão claro para você que a acupuntura é uma alternativa, que a abordagem com ervas é uma alternativa, que o laser existe, que o ozônio é super bom em alguns tratamentos. Então, talvez isso não esteja claro para o nosso público. E a gente decidiu, então, mudar radicalmente. Eu queria pedir a ajuda de vocês para isso. Por quê? Então, a gente está tendo 1001 mudanças e acho que esse é o nosso principal desafio, porque fazer tudo igual sempre é muito chato, né? E além de ser muito chato, os resultados são sempre os mesmos. É a história que não dá para plantar banana e esperar que nasça melancia, porque não vai nascer. Então, a gente precisa mudar a semente para, de fato, mudar o resultado. E é o que nós vamos fazer nos próximos dias. Então, a gente vai mudar a linguagem, a gente vai mudar os nossos posts, a gente vai mudar a abordagem. Então, é por isso que a gente está trazendo um pouco mais do nosso cotidiano, da nossa vida, dos nossos bastidores aqui. E é por isso que a gente pede, mais uma vez, a ajuda de vocês. Porque para nós é muito importante saber o que faria você saber e pensar na possibilidade complementar para os teus animais. E eu vou mais além, não é nem só para os teus animais, mas você pensa nisso para a tua vida, para a vida da tua família, porque são abordagens fantásticas. E são abordagens que eu entendo que a gente não tem informação no mercado suficiente para abordar esse público, né? Então, será que a Qualivets está fazendo o papel dela? E ontem a Maria e eu conversamos muito sobre isso. Então, a gente já está fazendo essa doação, né? Doação de horário, a doação de informação. Mas se a gente não estiver passando a mensagem que a gente quer, aí a gente precisa rever mesmo isso, né? O Chico escreveu aqui, Ju, não vi a pesquisa, então o que vou dizer aqui é uma inferência. No caso da alimentação natural, há o processo e os custos versus dar uma ração de qualidade. Você sabe que eu sou adepto da alimentação natural. Vocês vão mudar tudo isso? Não vai tirar as lives já feitas, né? As que já estão no seu IG. Não, nada disso. Chico, eu vou por partes, né? Da alimentação natural, eu concordo com você que tem o fator custo, mas aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem hoje empresas que fazem dietas personalizadas e dietas não personalizadas. Então, vamos lá. A gente tem a possibilidade de você ligar... Gente, eu vou falar nome, tá? Porque vocês sabem que eu acabo falando quando é legal o trabalho, a gente compartilha com vocês. Então, por exemplo, a Eleven Chimps, que é a antiga Pet Nativa, é uma empresa bem legal, localizada aqui na Zona Norte. O Estopa, que é o meu cachorro, comeu Eleven, que na época Pet Nativa, por 7 anos. E como que eles trabalham? Você entra no site, tá? www.elevenchimps.com.br. O chimps é de chimpanzé, então é CHIMPS. E aí não tô fazendo nenhuma propaganda, tá? Mas é um trabalho legal, sim. Então, vocês entram no site e vocês vão colocar assim, quero dar alimentação natural para o meu animal. Não sei exatamente como funciona o site deles. Sei que você vai entrar num formulário e você vai lá preencher aquilo sobre o teu animal. Então, é novinho, é velhinho, é gordinho, tem tumor, não tem tumor, tem nódulo, tem doença endócrina. Você vai preencher. E a equipe de médicos veterinários deles, nutrólogos, vão entrar em contato com os clínicos em questão. Aqui a gente recebe muito contato do pessoal da Eleven para conversar sobre dieta. E todas as vezes que sai um exame, pelo menos quando é paciente aqui da Qualivets, a gente tem esse cuidado com a equipe integrativa, integrar o que cada um sabe melhor para oferecer um resultado melhor para aquele animalzinho. Então, a gente entra em contato com eles e fala assim,
Vou dar um exemplo para vocês, tá? É porque eu fico pensando, eu não vou falar, mas eu vou falar. A gente tá com um Border Collie, e esse Border, ele tá com linfoma, ele tem 9 anos, e a primeira coisa que a equipe complementar faz quando a gente tem um resultado de câncer pro animal é pedir pro tutor tirar a ração. Ah, mas Juliana, você tá dizendo que ração aumenta câncer, que ração isso, que ração aquilo? Eu não estou dizendo isso, porque eu não tenho provas disso, tá? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, lembra daquela história? Hoje eu vou pegar o meu pior símbolo tal, porque eu não sabia que a gente ia chegar nessa conversa. Ele tá velhinho, mas ele tá aqui do meu lado. Então, assim, lembra dessa conversa aqui? Yin, Yang. O Yang a gente faz analogia com calor, o Yin a gente faz analogia com frio. Vocês lembram até aí? Então, beleza. Isso aqui é o símbolo tal, baseado no conceito taoísta. Isso é uma foto. A verdade disso aqui é que esse movimento, ele tá em constante movimento. Então, o calor esquenta, 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 vira frio, frio, esquenta, 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 vira calor. Todo Yang contém um pouco de Yin, todo Yin contém um pouco de Yang. Tá bom, Juliana, falou, não disse nada. Vamos traduzir agora. Pra gente, o câncer, ele é a junção de 2 fatores, calor e umidade, tá? Ah, mas o que é isso, né? Isso, gente, são 2 fatores que para a medicina chinesa, ele se encaixa aqui dentro e ele vai trazer dois fatores patógenos para dentro de 2 elementos, tá? Que é o fogo e é a terra. Então, a gente tem 2 fatores. Tá bom, mas da onde que vem isso? Então, assim, sobrepeso para nós é umidade, né? E a gente tem algumas questões que predispõem à formação de calor e umidade no corpo. Então, são eles, produtos industrializados. E aqui eu falo muito para os clientes assim, você já viu pé disso? Ah, não tem pé disso? Então não é legal, né? É claro que é muito difícil viver nessa... sendo tão incisivo, né? De, olha, né, não tem pé disso, não nasceu no pé, não presta. Não é isso, mas é. E vocês sabem que é, né? Já viu o pé de pizza? Não, então não presta. Já viu o pé de McLanche Feliz? Não, então não presta. Já viu o pé de Doritos? Não, então não presta. Então, assim, a gente tem isso muito fácil de responder. Porque sim, são produtos industrializados que geram no nosso organismo calor e umidade. E a ração é isso. Já viu o pé de ração? Não. Então, a nossa indagação é essa com a ração. A ração, ela é um produto industrializado. Ela tem conservante, porque senão estraga, né? Ela tem palatabilizante, algumas mais, outras menos, outras até hoje em dia não tem. Tem a história das rações mais naturais. Então, para dar o gostinho, palatabilizante é o que dá o gosto, o sabor interessante para o animal. A ração, quanto mais porcaria ela é, mais palatabilizante ela tem. É igual salgadinho, né? O que é mais gostoso, arroz, feijão ou salgadinho? Pra mim é arroz, feijão, mas pra muita criança é salgadinho. O que é mais gostoso? Doce, bolachas? Palatabilizante, tá? Então, assim, tudo que traz esse sabor, que pro nosso paladar é muito bem-vindo. Pros animais a mesma coisa. Quanto maior a porcaria, mais gostosa ela é. E mais barata ela é. Beleza? Só que assim, ela é barata. Aí vem o barato, né? Porque... E aí, aquela criança que viveu de salgadinho? Ela tem saúde? Legal? Né? E você, que tá me ouvindo e que vive aí vive de fast food? A sua saúde tá belezinha? Você tá dentro do peso? Você tá perfeito? Então, assim, são algumas questões que não é a Juliana que tá vindo aqui falar, nossa, a ração não presta. São questões só que vocês têm que colocar na balança. E eu tô aqui para isso, esse é o meu objetivo, né? Causar reflexão em vocês. Que vocês avaliem se faz sentido a gente dizer a seguinte afirmação, nós médicos veterinários.
A ração é o melhor alimento que você pode dar ao seu animal. Nós saímos da faculdade doutrinados a essa frase, tá? Isso é colocado como uma verdade absoluta para nós dentro das universidades. Legal. Então, se é o melhor alimento que a gente pode dar para o animal, por que quando a gente tira a ração melhora a pele? Por que quando a gente tira a ração de animais oncológicos, animais com câncer, eles vivem mais, vivem melhor? Por que a gente pega cachorro, gato, até tem algumas pessoas que já trabalham com alimentação natural para gato, por que quando a gente muda a alimentação desses bichos, o intestino melhora? O cocô fede menos? Ah, porque a Juliana é contra a ração. Não, gente, a Juliana é nada. Pega um cachorro. É simples, tudo é muito simples. Eu falo aqui para as estagiárias, tudo está nos estudos. Pega um grupo aí de 25 animais, né, para ter uma relevância. 25 animais que comam ração desde cedo, né? Seria um estudo fantástico para quem tá me ouvindo e quer ver com os próprios olhos. Peguem filhotes, né, e comecem a alimentar com ração. Peguem filhotes, mesmo número de grupos, e alimentem com alimentação natural. E quando eles forem idosos, se forem de grande porte aos 5 anos, se forem de médio grande porte, aliás, se forem de médio porte ou pequeno porte, aos 7 anos. E aí a gente avalia qual que é o grupo que está mais saudável. Simples assim. Ah, mas vai ter fator de predisposição. A gente pode usar todo mundo da mesma raça nesse estudo. E aí, é interesse da indústria fazer esse tipo de estudo? Não, é interesse nosso. Ah, ok, só que para as pessoas que trabalham com isso, manter aí um estudo de 7 anos com um grupo de animais é bastante complicado, né? Porque, enfim, o custo disso e diversas coisas. Agora, quando a gente tem essas opções, a ideia é reflexão. E aí eu comecei a falar de outra coisa e não esqueci lá da Eleven que eu tava contando pra vocês, porque eles trazem essa ideia da equipe veterinária deles falando com a gente pra alinhar, só que eles pegam todo o histórico que vocês contaram do animalzinho de vocês lá nesse formulário, e aí eles te dão sugestões que são dentre as dietas prontas deles. Então, tem a dieta A, dieta B, dieta C. E se você contar que seu animal é idoso, gordinho, você vai cair na dieta B. Se ele for novinho, sem doenças já existentes, você vai cair na dieta A. E assim, eles têm um número de dietas, só que são dietas já específicas. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue colocar, por exemplo, um pouquinho de pimentão amarelo, como a gente usa na alimentação do estopa, com base na medicina chinesa, porque não vai ser uma alimentação totalmente individualizada. O individualizado, personalizado, custa mais caro. Qualquer coisa na vida, né? Se a gente manda fazer uma roupa personalizada, é mais caro. E a dieta dos animais é a mesma coisa. Então, assim, entre não dar alimentação natural e dar uma alimentação natural não personalizada, eu acho muito legal dar uma alimentação natural não personalizada. Agora, a gente tem o conceito de algumas pessoas que é assim, ele come alimentação natural. Eu junto um pouquinho de arrozinho, um pouquinho de frango, um pouquinho de cenoura, mandioquinha, chuchu, porque a pessoa tem esse conceito, né, que eu misturo um monte de legume, é saudável. E tá errado. Por quê? Para você dar uma alimentação natural para o seu animal e não suplementar, e é aí que a galera da ração ganha e a gente aí não tem para ninguém. Por quê? Porque dentro de um saco eles enfiaram tudo que o seu animal precisa para sobreviver, né? Então ali ela é uma dieta balanceada para o teu animal. Então ela vai ter tudo ali que precisa para o teu animal não ter um desarranjo intestinal. A gente tem nas boas rações, né? A L-carnitina, que é um suplemento super legal aí, que ajuda bastante nessa parte até do coração.
A gente tem a parte do hexametafosfato, que ajuda na parte da dentição. A gente tem condroitina e glucosamina em algumas rações, que ajuda na parte osteoarticular. E blá, blá, blá. Extrato de yucca, que diminui o efeito o odor das fezes. Tem muita coisa lá dentro. Ah, legal. Só que você não suplementa a alimentação natural e aí você acha que porque você dá cenoura com frango e arroz, você tá arrasando. E não, é aí que cai por terra toda a alimentação natural, é aí que o animal que come comida caseira, porque é isso o nome de juntar um monte de coisa da geladeira e dar para animal, ele fica doente, e aí a pessoa fala, era melhor eu ter dado ração. E aí bate lá no nosso colega veterinário, que é a favor da ração, e ele fala, tá vendo, isso aqui não é bom não. Te falei que ia ficar doente se comesse alimentação natural. E aí, gente, né? A pessoa não sabe nem diferenciar o joio do trigo, entendeu? Porque a alimentação natural é algo feito pro teu animal. E aí eu ainda tô nessa questão por conta do comentário que o Chico fez, super relevante, que é em relação ao custo e que talvez por isso a gente tenha tido uma resposta tão grande da nossa enquete de 74% de pessoas que ainda dão ração. Só que se a gente tem 74% dessas pessoas dando ração, é porque eu posso afirmar que vocês não entenderam os benefícios. Porque se vocês tivessem entendido os benefícios, vocês já estariam digerindo, refletindo melhor sobre a história. Porque internação custa, porque câncer é um diagnóstico que vem um tijolo na nossa cabeça de o seu animal tá com câncer, porque ninguém gosta de receber essa notícia, porque animal com dieta, com alimentação natural é outro animal. Você pega um animal aí todo descachimbado, mulambento, que tá acabadaço, e dá alimentação natural, o bicho ressurge, parece planta quando você começa a molhar, sabe, por água e adubo. É alimento de verdade, e aí você traz benefícios, né? Então, nós temos aqui na equipe, por exemplo, eu tenho o Estopa, que tem 11 quilos, 11,200, e aos 7 anos, eu decidi que ele comeria dieta personalizada. Eu fazia toda a dieta dele com a Eleven, e só para vocês entenderem, tá? Vou dividir um pouquinho dessa história com vocês. Quando eu saí da faculdade de medicina veterinária, né? Todos nós formados ali, clínicos gerais, e eu saí da faculdade e fui para pós-graduação de acupuntura, que foi a minha primeira. Ali eu tive aquela sensação louca de eu tô rasgando meu diploma, porque ali a gente questiona muita coisa, questiona a castração, que aí a gente tem que formar a sua personalidade de médico veterinário, terapeuta complementar. Então, a Juliana Moraes, eu sou muito a favor da castração. Mas quando a gente olha o conceito do taoísmo, já não é bem assim. E um dia a gente conversa sobre isso. Porque é uma mutilação. Só que a gente tem a nossa cultura, população de animais de rua, tantas outras questões a serem levadas em conta. E aí você tem que decidir o que você é a favor ou o que você não é. Simples assim, né? Mas quando eu cheguei nessa pós-graduação de acupuntura, eu me deparei com isso. A partir daqui, a ração, que tinham te falado até sexta-feira que era a melhor coisa do mundo, aqui não é mais. E aqui a gente tem essa e essa prova. E aí você começa a ponderar, porque eu pelo menos sou assim, eu não saio acreditando no que todo mundo me diz, então eu começo a ponderar. Por isso que eu fui para pós-graduação de acupuntura, eu nunca acreditei nisso. Falei, até parece que alguém vai resolver com agulha o que a gente não resolve com remédio. Eu estudei 5 anos de graduação para agora, na pós-graduação, alguém chegar e falar que tem soluções melhores do que as minhas. E no primeiro final de semana eu já era acupunturista de alma. Então vale entender, estudar. Para mim, valeu a pena, tá? Então, quando a gente se depara com essa informação, olha, não é mais a melhor alternativa. Mas o que é muito importante, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, é o seguinte. A gente saber, a gente profissional, mensurar o seguinte. Talvez para aquele tutor, para o seu José, para a Dona Maria, para a Cleide, para enfim, para o Chico, talvez para ele seja melhor a ração.
E aí não existe o é ou não é, existe o vamos avaliar, vamos conversar, vamos ver qual é o teu caso, tá? Porque se o caso for só dinheiro, você tem que fazer o cliente entender, nós, né? Ou você, colega, que eu vi que tem uns colegas aí na live. Mas você, colega, tem que fazer o teu tutor entender custo-benefício. Simples assim, tá? Minha história com estopa que eu ia compartilhar com vocês é o seguinte. Eu entrei na pós-graduação, eu tava no meio, eu acho, o estopa apareceu, tá? E quando o estopa apareceu, eu tinha muito isso de, e agora? Ração ou alimentação natural? E como eu já estava envolvida pela medicina chinesa, eu falei alimentação natural. Só que eu não tinha conhecimento para fazer isso. Eram 12 anos atrás, a gente não tinha empresas, a gente tinha aí a Silvia muito forte, né, do Cachorro Verde, mas a gente não tinha tanta informação como hoje, que em todos os cantos aí a gente tem alguma empresa que trabalhe com isso. Então, eu passei na nutróloga e comecei a fazer alimentação para o estopa em casa, eu e a minha mãe. E eu lembro que nós fazíamos a cada 3 dias para evitar o congelamento, porque no congelamento perde-se nutrientes. Há quem diga que muito, há quem diga que pouco, mas eu fazia de 3 em 3 dias. Minha mãe fazia na quarta, eu fazia no domingo. Pensem, o inferno se instalou aqui em casa. Porque às 11h45 da noite, claro, né, eu como boa brasileira deixava para cozinhar ali naquele último minuto do domingo. E aí eu descobria que não tinha cenoura, que não tinha batata, que não tinha mandioquinha, e que a mandioquinha não pode ser substituída pela cenoura, porque é outra função que o alimento vai trazer. E aí eu descobria que eu não tinha coração de galinha, e eu descobria, enfim, e o varejão estava fechado, e a feira não tinha. E aí acabava pegando aquele pouquinho que tinha de carne na geladeira e picando com arroz e fazendo aquela lambança pra, né, que vocês também fazem, que eu sei, e chamando aquilo de alimentação natural. Se instalou realmente o inferno. Logo em seguida, chegou a Eleven. Nós chegamos a cozinhar para ele uns 2 anos, né? E aí, assim, cada alimento ele tem que ser cozido separadamente, porque eles têm tempo de cozimento diferente. Se você cozinha mais um do que o outro, você tira nutriente desse outro. Então, nós começamos a cozinhar para ele, cozinhamos por esse tempo, e logo em seguida chegou a Eleven no mercado como pet nativa, que para mim foi a 8ª maravilha do mundo. Eu moro em Santana, eles abriram aqui numa travessinha da Casa Verde, do lado aqui de Santana, eles estão a umas 5, 6 ruas da minha casa. E eu já era engajada nesse mundo, e eu lembro que a representante deles fez uma visita na primeira semana que eles passaram a existir. E nós já optamos por comprar as comidinhas. E, gente, é fantástico, porque vem o pacotinho a vácuo, com a quantidade de comidinha que ele precisa comer. Aquilo era só colocar no banho-maria, e aí pronto, eu abri, ele comia. Pro estopa, gente, ele nunca gostou de alimentação natural. Isso é muito engraçado, porque a maioria dos animais ficam malucos, né? O estopa não, ele fazia aquela cara de não tem nada melhor, né? Porque desde muito pequenininho isso veio pra ele. E como eu não era aquela tutora que eu não levava, agora eu levo, tá? Porque agora eu tenho um idoso. Mas eu não sou da turma que levava a marmitinha para esquentar no hotel, ou para casa de alguém. Então, Natal, Ano Novo, quando nós não passávamos em casa, ou quando a gente estava em algum hotel, eu levava ração para ele. E ele adorava. Então, na cabeça dele, ele vê um pacote de ração hoje, ele fica maluco. Porque a ração para ele tem a mesma conotação que petisco. Ele vê de vez em quando, ele gosta do sabor, entendeu? Só que depois que ele fez 7 anos, eu coloquei um ponto final nisso. E eu falei, agora nem de vez em quando. Então, hoje eu sou a tutora da marmitinha, que leva para aquecer, que leva em hotel, que leva na casa dos outros e fala, dá licença, eu preciso esquentar a comida dele. Então, essa foi a minha experiência. A Mari, que trabalha aqui com a gente, né, a gerente de marketing, ela tem a Mel com 17 anos. E a Mel, a mesma coisa, eu nem lembro em que fase da vida foi, mas a Mel, ela tinha um nódulo no baço, um tumor, tirou, enfim, não era maligno, mas quando isso começou, a gente falou, Mariana, esquece, tira a ração,
porque a ração ela gera mais calor e umidade para o organismo, até pela própria característica desse alimento, tá? Então, o que é esse calor e essa umidade? Então, até pela própria forma que é desenvolvida a ração, então é uma massa, mistura-se diversos ingredientes, e aí entra naquela parte que a gente não gosta, palatabilizante, conservante, né? Alguns têm corante, algumas se mistura tudo, aquilo vira uma massa, ela entra na máquina e na alta temperatura ela estoura igual pipoca, ela peletiza e ela vira o grãozinho da ração. E aí assim, é o melhor alimento que você pode oferecer para o seu animal, ele está ensacado e tem validade de 2 anos? Eu não consigo engolir essa, entendeu? Então, é uma questão de posicionamento. Estou sendo criticada. Sim, temos várias vertentes. A gente vai ter o pessoal que concorda e o pessoal que discorda em tudo na vida. Eu preciso colocar o meu posicionamento como profissional. E vão ter outros profissionais que vão colocar o posicionamento deles. E o que importa é que você, tutor, consiga pegar essas informações, colocar na balança e tomar a melhor decisão para o teu animal. Mas tendo informação, tá? Gente, passaram vários comentários aqui. Eu vou voltar para ler. Chico, você tinha perguntado se a gente vai tirar tudo do IGTV. Não, gente, muito pelo contrário. A gente tem muito orgulho e carinho pelo nosso trabalho. A gente vai continuar tudo. Live igual, tudo igual. Tá tudo aí no IGTV. Tem muita coisa legal salva pra vocês, tá? Não vamos mexer em nada disso, não. O que a gente quer mudar é a abordagem. Então, vamos falar mais claro? Às vezes eu tô aqui falando assim, os benefícios da alimentação natural, porque vai diminuir queda de pelo, porque vai melhorar o metabolismo, porque... E às vezes se eu chegar, e justo eu, né, gente, que tenho esse perfil aqui, eu tenho essa intimidade com vocês, chegar e dar um checkmate pra vocês de falar... Pode ser que a ração não seja melhor pro seu animal, e pode ser que se ele não comesse, ele vivesse mais melhor. Essa frase já é mais clara para a cabeça de todo mundo. Então, talvez a gente esteja minimizando muito as nossas informações, quando, na verdade, a gente pode conversar com vocês de uma maneira mais clara e aberta, né? De que a Juliana não é dona da verdade, e a galera da Qualivetes não é a dona da verdade, mas sim, nós temos um posicionamento e um embasamento, que a gente sim pode defender, porque... É assim que a gente trabalha. E que vocês podem ou não seguir, mas o que vale é vocês receberem essa informação. É isso que a gente quer mudar, tá? Chico falando. Eu lembro das nossas primeiras conversas sobre o tema alimentação natural, quando você tratou a Cacau. E realmente, né, a gente falou muito disso. Em animais oncológicos, gente, a primeira coisa que a gente fala é realmente tira a ração. Aí o Chico falou, eu também acho melhor dar a alimentação natural, não personalizada. Mas para o tutor é uma questão de custo. Então, aí não, porque aí se equipara. Quando você dá alimentação natural não personalizada, a diferença é muito pequena para personalizada. Eu tava contando o caso do Border Collie, que ele tá com linfoma. E foi uma das nossas principais indicações, né, aos tutores, tirem a ração. E a gente já vem com essa indicação para ele, antes até do diagnóstico de linfoma, faz já uns 2 anos mais ou menos, e os tutores iam colocando muito isso pra gente, de custo, né, ele é um animal grande, e o custo saía caro, até a tutora já tinha visto sobre alimentação personalizada. Porque a gente tem isso aqui na nossa equipe, tá, gente? Vocês chamam a nossa equipe de nutrição e é dividido em 2 partes as nossas sessões, né? Então, a primeira parte que a gente sugere que seja assim. Se você quiser fazer diferente, ok também. Mas a primeira visita é feita pela dietoterapeuta e dietoterapeuta que trabalha com um conceito de medicina chinesa. Então, ela escolhe alguns alimentos que podem ser usados como parte do tratamento. Então, é como eu falei para vocês, que na dieta do estopa a gente usa alimentos amarelos por conta do baço. Agora a gente vem usando coração por conta do coração. Enfim, tem algumas sacadinhas dentro da medicina chinesa que dá para trazer isso para alimentação natural, bem legal. E num segundo momento, vai a zootecnista. E a zootecnista lapida tudo isso e fala, bom, então ele vai precisar dessa quantidade de carboidrato, dessa quantidade de lipídio, dessa quantidade de proteína. E aí ela faz essa dieta toda bonitinha e aí ela vai dar opção, ou para que você cozinhe na sua casa, ou para que você pegue aquele cardápio e envie para uma empresa que trabalha com isso.
E eles vão fazer lá a dietinha e vem o saquinho pra você, tá? Então, o Chico tá falando que ele usa com a bisnaga, né? Que tem um custo alto ali, deixando claro que eu sou defensor da alimentação natural. Chico, o que eu queria que você compartilhasse com a gente, que eu não sei a resposta, é se a da bisnaga é personalizada ou não. Eu não lembro se você tá fazendo com a Lambe Prato, a dieta personalizada, ou se tá fazendo com a Eleven, essa dieta mais generalista, né? Fala aí pra gente, se você tem esse comparativo com a ração. Porque desse Border Collie, a gente teve isso muito claro, que aumentou, tá, gente? Aumentou acho que uns R$100 pra ela. Da dieta personalizada, dobra exatamente. Se o saco da ração é R$200, você se prepare aí pra gastar 400. Mas é um dinheiro que você não vai gastar em remédio, em outras coisas, assim, é muito legal, realmente é outro animal. Gente, não tô falando que o animal come alimentação natural não fica doente, tá? Quem dera. Não é isso, mas o organismo funciona de uma melhor forma e responde de uma melhor forma também frente aos desafios. E aí o Chico colocou, né? Talvez o desafio seja esse, trabalhar custo-benefício. Talvez, né? O Bento, nós teremos que passar para alimentação natural, estamos vendo como fazer isso, né? Ele mora com o sogro do Chico, um idoso, então o ideal seria realmente eles receberem ali os saquinhos da alimentação natural e o seu Marinho, que é o sogro do Chico, só cortar ali e oferecer. E com certeza o Bento, que é o cachorro deles, vai ficar maluco, porque o prazer que o animal sente em comer é inúmeros, não dá para contar assim como eles se sentem melhor. E aí hoje, gente, que eu tava falando para vocês que o Estopa sempre fez uma cara de ué, né, para alimentação natural. Hoje, com 11 anos, um idoso, ele é um reloginho. E aí, assim, ó, eu tenho um poodle. É um poodle lata, peguei do lixo e toda a história que vocês já sabem, né? Ok, só que ele nunca teve problema de pele, não solta pelo. Então, não, na minha casa não tem pelo, tá? Não solta pelo, mas poodle solta pouco, mas solta. E que não vai dar se eu pegar a cobertinha deles, mas não tem pelo aqui. Então, são benefícios? Sem dúvida nenhuma, né? Os poodles são muito predispostos a problemas de pele, né? Dermatopatias. Eu não tenho isso, eu nunca tive isso. Então, eu tenho a cardiopatia dele pra lidar, o coração dele não é dos melhores, não é, como a maioria dos poodles. Mas, assim, eu tenho um animal que começou a tomar remédio agora, aos 11 anos, né? Então, ele começou a ter essa abordagem alopata agora. E tá super bem, e corre, e brinca. Então, são coisas que talvez num animal com ração eu não teria. Tenho como afirmar isso? Não tenho. Mas acredito no que eu vi aí durante meus anos de experiência, acredito no que eu estudei até aqui sobre como nosso organismo, nosso indivíduos vivos, age frente a alimentos industrializados. É isso que eu defendo, entre um alimento de verdade, entre ração. Agora, se você tá me ouvindo e tá pensando, hoje mesmo eu já vou cozinhar um franguinho, vou enfiar uma cenoura, vou colocar inhame, que eu ouvi que é bom pra saúde, o Google me disse, vou misturar e vou dar pro Totó, se liga, tá fazendo besteira, né? Pega a ração, fica quietinha, põe a ração lá, dá pro Totó comer e segue a vida que vai ter menos problema. Alimentação natural, sem suplementação, é furada. Não tem nem o que pensar, tá? Então, precisa suplementar bonitinho, precisa realmente saber a quantidade de coisas. Mas eu dou arroz com carne. Você não sabe nem se o seu animal deveria estar comendo carne. Você não sabe um monte de coisa sobre isso. Você não sabe se arroz seria ou não para a dieta dele, né? Mas eu uso uma batatinha, uma cenourinha. Cenoura não é para todo mundo, batata não é para todo mundo. Então, assim, não inventa moda. Se essa for a pegada, vai lá, compra ração, uma boa ração. Tem boas rações no mercado, tá? Royal Canin, Pro Plan, Natural, Eucanuba, nem sei mais se Eucanuba existe, faz tempo que eu não vejo, mas enfim,
Premier, são rações legais, tá? Então, conversa com o teu médico veterinário, com o médico veterinário do teu bichinho e veja melhor pra ele. Continua nessa aí que vai dar menos problema, tá? O Chico colocou, pro Chico ração não é bom, né? Mas realmente, né, gente? Então, vai variar muito, porque talvez para alguns tutores seja o melhor. Talvez possa ser sim, né? Ele colocou até que no caso deles, que o caso do Bento a gente diagnosticou, a gente não, né? Mas a equipe veterinária diagnosticou ele com um tumorzinho, então já é um paciente oncológico, a gente já trata ele assim, mesmo que ele esteja super bem, que tenha pego tudo muito no comecinho, um labrador, um senhor, né? Mas o que tá atrasando seria a grana mesmo, ele tá compartilhando com a gente, né? Então, estamos fazendo exames com ele, com a Amy, que são os outros bichinhos que eles têm, tratando dos dois. E o Bento vai fazer outra cirurgia, né? Então, a alimentação natural para ele seria uma quantidade maior, será feita. Mas sim, tem, gente, sempre tem, tá? Cada pessoa, cada tutor vai sofrer aí seus desafios em relação a colocar uma alimentação natural, com toda certeza. E hoje, pode ser difícil e até cruel nós falarmos assim, e aí vou compartilhar com vocês meu lado tutora, tá? Gente, eu pego um cachorro por vez, tá? Eu sou a favor da adoção, mas eu sou a favor de um cachorro por vez, porque eu não vou resolver o mundo todo. Eu, Juliana Moraes. Então, assim, vocês só vão ver a Juliana Moraes falando de outro cachorro quando eu estou pra morrer. Simples assim. Por quê? Porque eu tenho algumas prioridades na vida dele. E hoje, gente, eu vou dizer pra vocês que eu não adotaria um animal de grande porte. Ah, Juliana, mas olha que grave o que você tá falando. Ah, você tá indo contra os animais de grande porte. Não, gente, adoro. Adoro, sempre falo pra vocês aqui que meu namorado quer ter um Rottweiler, ele já teve, quer ter de novo e tal. Só que a gente não tem grana pra bancar. Não tem. E o que eu faço pro estopa com 11 quilos, eu não faço pra um Hot. Ou eu não faço para um mastiff, eu não faço para um animal de grande porte. Então, uma internação custa mais caro, antipulga custa mais caro, alimentação natural, a coisa pega. Então, coisas que eu faria, que eu faço para o estopa, eu não consigo estender para um animal de grande porte. Então, hoje eu pensaria nisso, eu pensaria com o bolso mesmo. Ah, qual é meu próximo animal? Meu próximo animal, ele é um animal de pequeno porte. E aí, talvez, né, você que esteja ouvindo, fale, nossa, mas isso é muito grave, porque, ai meu Deus, eu já tenho um animal de grande porte. Tá bom, gente, eu tô sabendo, né? Muitos dos nossos animais, eles chegaram a nós sem que nós pensássemos em algumas questões. Só que hoje, com essa mudança que a gente teve na última década aí de vida, a gente já tem condição de pensar muito além quando o papo é bicho, entendeu? Então, por exemplo, eu quero ter um hamster, quero ter um coelhinho. Lindo! Você tem dinheiro para pagar o veterinário de silvestres? Porque é mais caro, é especialista. Né? A gente tá falando de uma consulta de R$300, por exemplo. Você tem? Ah, não, é muito caro. Eu paguei 15 no hamster. Como que eu vou pagar 300 na consulta? Então, você não vai pagar? Então não tenha. Porque hoje a gente já consegue pôr isso na balança. Então, claro, né? Igual o Chico tá compartilhando com a gente. Ele já tem um labrador de outra época, um idoso, tal. Só que lá naquela época, ele não tinha as informações que ele tem hoje. E de repente hoje, quando ele for pegar outro animal, ele já vai pesar isso. Ah, mas é triste ter que escolher animal assim. Gente, se liga, escolher filho também é assim. Ou você tem um e coloca na escola particular, ou você tem 3 e põe na pública. Né? E aí ou eles vão ser atendidos no São Camilo, ou no Einstein, ou no Mandaki. Então já conversamos sobre isso, e essa escolha vai ser sempre nossa, e com bicho não é diferente, né? Então o que eu digo é, hoje, o animal que você tem, você vai cuidar. Se o melhor que você pode fazer é ração, segue na ração, faz o melhor possível dentro da ração. Se o que você pode fazer é alimentação natural, segue na alimentação natural, show de bola. Ah, Juliana, eu não consigo nem pôr antipulga todo mês. Beleza, segue do jeito que tá, mantém o médico veterinário. Ah, eu não consigo fazer todos os exames, eu consigo fazer um check-up a cada 2 anos. Beleza, mantém. Só que no próximo, pensa, Deus do céu, pensa que não é pra ser assim. Que é pra gente ponderar já decisões, não é mais o nosso ego que conta. Mas eu quero tanto um Shar-Pei, porque ele é tão enrugadinho. Eu quero tanto um Weimaraner, um pastor alemão. Então, você tem dinheiro pra sustentar? Você não tem? Não
tenha, gente. Simples assim, né? É cruel, mas a gente precisa ser cruel mesmo, às vezes, não tem jeito. Aí o Beto falando ainda, né? Ele compartilhando um pouquinho da experiência dele com a gente, né? Então, ele tá falando que ele tá vendendo, se quiser, ele tá vendendo um baixo pra ajudar aí nos custos dos animais dele. Ó, gente, se alguém quiser um baixo aqui, ó, ajuda o Chico, procura a gente que a gente faz essa ponte, ó, me faltando as palavras. Mas enfim, né, ele traz que ele como tutor tem a certeza da melhor opção, mas que ele tem 3 resgatados, que é essa questão, gente, a coisa pega, não tem jeito. No meu caso, imagino que em alguns dos seus clientes é o lance do custo, né? Sobre comunicação, como falar sobre isso de outra forma, vou pensar no que consigo contribuir com algumas sugestões, a gente super agradece. Tem um limite mesmo, tivemos um processo da Aurora, BO, cirurgias do Bento, enfim, todo mundo vai ter seus desafios, né? Com certeza, não é fácil não, gente. Quem resgata bicho, menos ainda, né? Que os desafios, eles só crescem. E o Chico tá compartilhando com a gente que da Bisnaga, a cachorrinha dele, ele mesmo faz alimentação natural e acrescenta suplementação, que é uma forma de amenizar o custo e oferecer alimentação natural, é bem legal, né? Ele cuida de 6 animais. A Dri tá compartilhando com a gente que não vai conseguir comprar, mas que tá disposta a cozinhar em casa. Gente, super legal, quem tá disposto, né, a cozinhar em casa, é muito legal. E quem quer essa facilidade, a gente indica algumas empresas. A gente tem uma parceria muito forte, muito legal com a Lambi Prato. Hoje é quem faz a dieta do Estopa. Então, sim, são meus preferidos, né? Eu acho que eles são muito justos em relação a custo-benefício. Eles ficam no Jardim São Paulo, ali pertinho da casa do Chico. Chico pode trazer um pouquinho dessa experiência dele pra gente. Conhece a galera lá. Muito legal o tratamento. Mas, quero cozinhar. Gente, cozinha e você vai ver a diferença no teu animalzinho, tá? Aí o Beto fala aqui pra gente, né? Eu vou fazer exames pra personalizar a da Bisnaga. Se for necessário, se não, seguirei uma dieta básica aí, né? Mas pretendo continuar fazendo, tenho prazer em fazer. O legal, gente, da personalização é assim. Pra gente que trabalha com medicina chinesa, por exemplo, a gente divide tudo aqui nesses elementos, né, que muitas vezes eu já compartilhei com vocês. E cada círculo colorido desse aqui, a gente tá falando de um órgão, de uma víscera, de um sabor, de um horário, de diferentes abordagens. E a gente consegue abordar com sabores para melhorar o funcionamento de cada elemento. Amanhã vai ter uma live muito legal com a nossa dietoterapeuta, a Marcela. Não percam, às 8 horas da noite. Porque a Má vai falar com a gente sobre 5 elementos e os seus sabores. E aí ela vai falar um pouquinho da possibilidade até de petisquinhos ou de pequenas porções de alguns alimentos que possam auxiliar no tratamento do teu animalzinho. Então, meu animal tem diabetes, meu animal tem dores na coluna, tem hérnia de disco, tem, enfim, tá? Tem hiperadrenocorticismo, tem tantas doenças aí que a gente pode abordar. Então, não percam, tá? 8 horas da noite amanhã. O Beto tá falando, Ju, ouvindo isso dá a impressão de que eu não deveria ter nenhum animal. Infelizmente, Beto, a gente sabe que as pessoas que mais ajudam são as que mais se ferram financeiramente, né? A gente sabe disso, não tem jeito. Porque o pessoal que auxilia, gente, são vários animais. Então, olha uma coisa super incoerente que a gente vai fazer aqui, né? Nos julguem. Que a gente tá fazendo. Vai ter webinar. Deixa eu falar sobre isso já, né? Pra eu não esquecer. Vai ter o webinar que a gente vai fazer dia 6 e 7 de março. Gente, falta 18 dias pro nosso webinar. E aí a gente tá cobrando um ingresso de R$100. Por que R$100? Porque R$100 é o valor do saco de ração mediana. Então, não é uma ração super top, mas não é uma ração tranqueira. Então, é uma ração legalzona, tá? Uma ração boa, que atende aí as necessidades dos animais. E a gente vai fechar, a gente não decidiu ainda se com a Royal Canin, ração Clube Performance, ou se com a Premier, ração Golden, para fechar os sacos de ração e converter isso. Quando a gente começou a fazer o webinar, as meninas falaram assim, vamos permitir que o pessoal doe ração.
E eu, chatona, falei, não, gente, eu não quero, porque vai vir aqui entregar, eu ia falar o nome, não vou, mas vai entregar Blá, que é uma ração tranqueiraça. E vai vir o outro e vai entregar uma Royal Canin, que é uma ração top. Então eu não quero, isso pra mim não é ajudar ninguém, é causar gastroenterite, né? Um dia você come caviar, no outro você come... Eu ia falar fandangos, mas como é de humano eu posso falar. Então, assim, você vai ter no mínimo, aí, minimamente uma caganeira, né? Então, assim, não é legal. Pra mim, isso não é ajudar ninguém. E aí eu falei, não, vamos pedir R$100, vamos cotar. A gente cotou e a gente vai fechar com essas empresas, então. Então, o nosso webinar, ele acontece daqui 18 dias. O link da compra tá na nossa bio, pelo Simpla. Você entra lá, adquire o ingresso. Já vendemos alguns, muito, muito felizes já com o que está acontecendo, mas adquira o seu ingresso e vai ser o primeiro webinar onde a gente vai contar com a presença de tutores, donos de animais ou pessoas que simplesmente gostam dos animais e querem saber mais desse mundo, né? A gente já teve pessoas até que não têm animais de estimação, adquiriram o ingresso. A gente achou muito legal, porque às vezes são pessoas amantes de animais e que vão saber muito, muito mais sobre esse mundo. Então, a gente vai falar com colegas profissionais também. Então, esses profissionais que saem das universidades aí com uma ideia, né? Só existe esse mundo e precisa ampliar, sair da caixinha, vir pro outro mundo aqui de fora. E o mercado tá pegando, porque se você não conta pro teu cliente que existe possibilidade complementar, que existe alternativa, que existe isso, existe aquilo, o Google conta. Não esquenta não, você esconde, mas o Google conta. E o teu cliente, ele cai aqui do mesmo jeito. Ele cai para chegar para fazer acupuntura, ele cai para mudar a alimentação. Porque não adianta, gente. Eu conversei com uma colega essa semana que ela falou assim: ai, Ju, eu não indico alimentação natural porque eu não sei nada sobre. Filha, já pensou em estudar? Ó, que ideia maravilhosa. Porque como assim você não indica porque você não sabe? Né? Fala sério, tá errado. Então, vai estudar, né? Vai estudar porque o mercado tá pedindo isso. Se a gente não conta, o Google conta. E aí, eu ia falar pra vocês da nossa incoerência. Ah, mas vocês falam então que a alimentação natural é tão bom, e vocês vão lá, vão fazer o webinar pra comprar ração? Gente, claro, a gente vai ajudar animal de ONG, 200, 300, 400 animais. Qual a chance da gente conseguir oferecer alimentação natural para todos esses animais? Vamos pensar? Então, o Chico, né, que tá compartilhando com a gente, é o pior tutor do mundo, porque ele não consegue fazer alimentação natural? É claro que não. O Chico é legal pra caramba e ele cuida de 6 animais. Então, assim, nem sempre vai ser possível dar alimentação natural. Mas eu sei, por exemplo, o Chico é nosso amigo aqui, nosso cliente amigo, super próximo da gente. Eu sei que o Chico passeia no parque com os cachorros e ele fala pra galera: ó, você sabia que existe isso? Você sabia que existe aquilo? Você sabia que dá pra abordar com isso? Então, a nossa briga aqui é essa, que você saiba refletir. Então, assim, claro, se você tá me ouvindo e você é protetor, se você cuida de animais resgatados, gente, nem sempre vai dar pra você fazer uso do Bravecto a cada 3 meses, do Revolution mensalmente, o seu animal comer alimentação natural e ele tomar banhos com shampoos fitoterápicos que ajam na pele, sabe? Vamos ser realistas, né, gente? Nem todo mundo que tá me ouvindo aqui, o filho tá estudando no Rio Branco, tá estudando no CIL, tá estudando, né? Tem uma galera que tá estudando na escola pública e não tá, na verdade, sem estudo. Mas a gente tem que ter informação das duas coisas, tá, galera? A gente tem que conhecer que bom, e que bom mata a vontade, tá? Quando eu não posso dar exemplo na veterinária, eu vou dar na humana, que aí eu sou consumidora. Mas a gente precisa saber que existe Bastio de Latte. Precisa saber que existe, né? A gente pode comer sonho de valsa e é bem legal, é gostosão. E é o que a gente come na maioria dos dias, mas a gente precisa saber que existe chocolate Lindt. Precisa. Uma questão de informação. Mesmo que a gente nunca tenha tido a possibilidade de provar, a gente precisa saber que existe, tá? Então, é isso. Aí, o Chico tá falando aqui. Gente, eu preciso encerrar com vocês, já passou do meu horário faz tempo, mas vamos lá. Chico tá falando aqui: prefiro me matar e manter os que estão sob minha responsabilidade, que são amados ou não estão nas ruas. E é isso, o Chico é um exemplo disso.
Mas a gente sabe que aqui a maioria do nosso público é a galera que escolheu ter um bichinho, escolheu ter um cachorrinho porque ele era enrugadinho, escolheu ter um pincher porque ele era pequenininho, escolheu ter um husky porque ele tinha olho azul. E aí quando a gente faz escolhas, aí a gente precisa ponderar, de verdade, tá? E é assim, gente, a história do ser protegido pela ignorância é fantástico. Eu adoro, mas infelizmente eu não posso mais na medicina veterinária. Porque o que acontece? Quando a gente ajuda um monte de animal, eu vi um vídeo de um amigo meu, ontem. E ele é a pessoa mais bem intencionada da face da terra. Ele cuida, sei lá, de mais de 30 animais, ele põe comida. Os bichos vão lá na firma dele comer, é gato, é cachorro, ele ajuda todo mundo, ele pega, ele corre pra veterinária, ele pede ajuda. E eu vi ele abrindo pacote de bifinho pra dar pra cachorro de rua. Gente! E aí eu não consigo mais ser protegida pela ignorância. Entendem onde pega? E aí eu pensei, cara, pica uma cenoura, cozinha com músculo e dá pra esses bichos, mas não me dá bifinho. Porque o coitado já tá esculhambado de estar na rua. A saúde dele já tá desgraçosa. Não tá precisando de mais uma ajudinha, entendeu? Com produto industrializado. Mas não dá pra gente julgar. Porque olha que intenção legal do cara. Muito legal. Ele gastou um puta de um dinheiro. Comprou um monte de pacote de bifinho. E ele tava felizão abrindo e dando aquilo pra cachorrinha de rua. É muito legal, gente. Eu também já fiz isso. É muito legal, né? Mas, enfim, né? Quem nunca pagou um McLanche feliz pra uma criança de rua? Mas talvez 1 quilo de arroz e feijão teria saído até mais barato, né? Mas é isso que a gente tá falando de alimentação e que a gente precisa saber ponderar, tá? É disso que eu tô falando. Acho que tá falando fazendo meu melhor, todos são adotados, 3 foram abandonados, né? Aí ele tá falando, entre eles irem pra rua ou comer ração. Não, comer ração. Todos os pacotes de ração do mundo, tá, Chico? Maior respeito pelo que você faz, acho super legal. A gente tem vários tutores que ajudam. Mas na hora de trazer o animal pra casa, aí não, tá? Na escolha, aí não. Não mesmo. Aí a Dri falou, eu também penso assim, Chico, melhor em segurança do que na rua, com toda a certeza do mundo. Tenho a consciência que faço o melhor pra eles. E aí, gente, a gente vai trazer essa balancinha, né? Não tem jeito. Essa balancinha do que é melhor pro animal. Sem dúvida nenhuma, a gente não consegue sair disso, tá? Agora, a gente também tem que levar uma outra coisa em consideração, que aí é um ponto que dói essa abordagem, né? Que é quando a gente adota os animais e aí a gente também quer fazer todo o melhor para um número grande de animais e talvez não seja possível, que é o que eu tô falando. E aí também a gente tem que ter ali esse entendimento para entender isso, tá? Eu já ouvi, gente, de gente da família que tá indo pros 5º, 6º, 7º filho, eu já perdi até as contas, né, de tanto que reproduz, mas a galera da família humana, tá, gente, humano, falando assim, Juliana, mas nenhuma criança precisa crescer com as mordomias que você cresceu. Vou só colocar uma reticências. Então, assim, tem gente que vive super bem, né? Tem gente que vive. Só que isso são escolhas, gente. São escolhas. E aí, claro, filho você escolhe fazer ou não fazer. Animal você não escolhe muito. Quem tem essa vibe aí de pegar animal de rua, às vezes não escolhe tanto. Eu tenho isso pra minha vida. Tô compartilhando com vocês, tá? A Juliana age assim. Um por vez o melhor que eu posso. Ponto. Não me enfio em outra, porque eu não consigo manter. E aí, quando eu falei protegido por ignorância, que é legal, é legal, né? Mas o que eu quis dizer pra vocês é assim, ó, gente, quando eu tenho, por exemplo, um animal com câncer, tá? Vamos dar esse exemplo aí. Eu não consigo não pensar no melhor oncologista de São Paulo, porque eu vivo isso, porque eu trabalho com isso, né? Eu não consigo não pensar em tirar ração e pôr alimentação natural. Quando eu penso, o Estopa tem problema de coração, eu não consigo pensar em outra equipe que não seja a do Naya,
né, do Naya, que eu faço a maior propaganda deles, adoro, né? Enfim, lá tem o Luciano, tem o Jun, tem a Rê, que a Renata é a especialista que cuida do Estopa. Eu não consigo, gente, porque é difícil. E aí eu tenho colegas, amigas, inclusive de profissão, que a galera se enfia em umas bem difíceis de sustentar, porque eu tenho colegas aqui, amigas minhas, tá? Que tem 9, 10, 20 animais e que elas são do meio, então elas também pensam nos melhores e nas melhores opções, só que o bolso não pensa, não fecha a conta, né, gente? E aí é uma questão. Aí a coisa pega mesmo. Então, eu acho que é minha obrigação também, dentro do que eu escolhi, até por responsabilidade pública, dentro da sociedade, do papel do médico veterinário, trazer conscientização. E isso eu acho importante também, não tem jeito, tá? Melhor na rua ou em casa? Claro, melhor em casa. Melhor 40 animais dentro de casa passando fome ou na rua? A gente tem pessoas que a gente já ajudou aqui, situações bem complicadas, né? Já tivemos aí casos onde os animais se mataram e se comeram para se alimentar. E eles não estavam na rua, eles estavam dentro de um local protegido por protetores. Questões, né? Questões. Então, o Bom Pra Pet falando ótima iniciativa. Legal, acho que ele tava falando do webinar. André entrando. A Adri falando, agora tem um sorvete mega vegano. A gente tava falando que tem que conhecer o outro lado, né? Não conheço o mega vegano. A Mari também não, Adri, mas eu já vou levar a informação pra gente. Tem que conhecer, fala sério. Não é sempre que a gente pode escolher o mega ao invés do frutari. Mas a gente tem que conhecer, gente. É informação, né? O Chico colocou, não sei quantos clientes vocês têm, quantos responderam. Não, acho que a gente não entendeu que a alimentação natural não é a melhor, sempre achei. Depende, né, Chico? A gente não consegue fazer essa mensuração. O que a gente consegue realmente falar, com certeza absoluta, é que muitas das coisas tratadas aqui pela Qualivets não são absorvidas pelos clientes, talvez pela forma que a gente trate mesmo, né? A gente tem a oportunidade aqui de ter o Eduardo com a gente, o Eduardo Passador, ele por um acaso é meu namorado, mas ele é uma referência em comunicação, e quando a gente faz o curso dele, uma das coisas que ele fala é assim, olha, se você comunicou e o teu público não entendeu, o problema é de quem comunicou. E a gente tem essa questão aqui. Então, a gente tem que revisar tudo isso, rever e ver a melhor forma de entregar a informação para que ela seja melhor captada, né? Chico falando, realidades têm que ser ponderadas, realmente me senti mal hoje. Imagina, não é para se sentir mal, não. Pouca gente tem condição de fazer o que faz, poucos têm condições de fazer o que você faz, ou o que os outros fazem, mas precisa ter informação. Isso é muito importante, né? O Chico tá falando, no meu caso não são 40, caso extremo esse que não dá para esperar que eles possam dar conta, muitos casos extremos, né? A gente tem muitos na cidade, muitos, e pessoas extremamente bem intencionadas, pessoas com muito bom coração, que passam do ponto, né? E a gente tem até o Chico aí com a gente, teve um caso que eu sei que ele me permite aqui compartilhar, de uma cachorrinha dele mesmo, que foi a Aurora, um caso bem difícil aqui pra gente, onde eles fizeram tudo e mais um pouco que podia, um caso oncológico de câncer. E o que eu vi? Eu vi que no final da vidinha dela, o Chico mesmo e a esposa dele, né, a Janice, eles levaram para melhor internação, né, de São Paulo, uma das melhores, né, internação de São Paulo. Eles ofereceram tudo, mas claro, gente, o financeiro pega, não tem jeito. E a gente tem outros casos aqui também, de que o tutor começa a fazer tudo e chega uma hora que pega. E aí eu já fiz uma live aqui com vocês, falando da poupancinha, que a gente fez a conta, uma conta bem básica, que se você guardar R$200 por mês para cada animal que você tem, ele vai ter uma vida diferente no final, né?
uma abordagem diferente no final. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar, tá? Ontem eu recebi de uma amiga minha, aqui uma colega, um vídeo muito triste de um pacientezinho dela, de uma ONG. Caiu uma madeira grande em cima dele e ele teve, parece que, uma lesão medular. Então, teoricamente, vai ser difícil ou bastante trabalhoso para que ele volte a andar. Então, ele virou um animalzinho sem movimento das patinhas de trás. E, claro, estando dentro de uma ONG, ela falou isso pra mim, né? Ela é a madrinha dessa ONG. Ela falou, Ju, lá a gente garante uma refeição por dia, abrigo da chuva e limpeza. Ponto. Agora, para que esse animal ele seja melhor abordado, ele precisa de um tutor com condição, que leve esse animal para uma fisioterapia, para uma reabilitação, para uma acupuntura. E aí a gente até disseminou isso entre os nossos clientes daqui, principalmente entre os clientes de animaizinhos especiais, dos cadeirantes e tudo mais, tá? Mas é isso, gente. Se nós profissionais, não trouxermos a reflexão para vocês, a gente só fica com a parte ruim, que é a conta não fecha. A conta não fecha, eu tô sofrendo e a gente precisa trazer informação. Eu sei que é difícil a decisão, mas às vezes essa decisão eu só vou pegar eu só vou pegar 2, eu só vou pegar 3. E aí me entendam, né? Eu não tô falando de ração, alimentação natural, eu tô falando de tudo. Eu tô falando que esse animal ele pode precisar ser internado amanhã. Eu tô falando que esse animal pode ter que tomar uma medicação cara. Eu tô falando que esse animal pode precisar ser abordado por um especialista. E talvez você diga, mas eu levo no público. O público, gente, ele não consegue atender tudo, né? Eu acho muito legal existir o público, mas infelizmente não atende a nossa demanda. E algumas especialidades nós não temos no público, tá? Mas eu levo nas universidades. Às vezes você também não consegue fazer isso com facilidade. Então, enfim, pensar, refletir para depois tomar a melhor decisão, tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha para falar por hoje. Vou continuar informando, vou continuar trazendo informações às vezes doloridas para vocês. Faz parte aqui do cenário ideal que a gente quer e deseja para a medicina veterinária. Então, um cenário onde os animais possam ser abordados de diferentes formas. Sempre vão existir as exceções, sempre vai existir o caso a caso, mas sempre a gente vai ter que levar informação. Não tem jeito, é isso que a gente escolheu, é isso que eu vou fazer até o final, tá bom? Então, gente, bom dia pra vocês. Não percam a live de amanhã, 8 horas da noite, com a Marcela, 5 elementos e os seus sabores, tá? 5 elementos estamos falando aqui de medicina tradicional chinesa. Tem muita coisa que dá pra fazer pensando nisso, que traz benefício pro teu animalzinho, tá bom? Beijo, gente, bom dia pra vocês.